Olá, boa noite hoje. Tudo bem com vocês, maravilhosos? Karen Sable aqui. E mais um episódio, né, do podcast, do nosso videocast Efeito Aura. Hoje eu trouxe essa maravilhosa Thaís Ângelo. Ela tem as ângelos dela, né, maravilhosa. Daqui a pouco ela vai se apresentar pra gente. Seja bem-vindo, sente que a gente tem um papo muito gostoso pra gente poder trocar aqui. Conversei com Thaís, eu trouxe Thaís aqui porque eu acredito que ela é referência e ela é uma inspiração pra mim e para várias pessoas, para quem estiver conhecendo ela agora também, que seja essa inspiração de uma nutricionista que tem esse cuidado com alma, com essência. E ela vai contar um pouquinho pra gente do trabalho dela, né? E eu quero que vocês aproveitem, se inspirem, compartilhem também, né? Eu, Karen, criei o Marca Quântica para mulheres que estão nesse processo de construir a marca do zero. Mas eu quero trazer mulheres que já têm uma marca consolidada, que estão num processo também de elevação, de melhorias e tal, mas que já tem isso, né? Já é visível sentir, já é possível a gente ver essa alma, né? Esse cuidado, esse carinho. Então, pra gente já começar, eu vou. Porque aí eu já faço a pergunta, você já emenda tudo e fica tudo maravilhoso. Né? Depois eu tenho coisas a contar pra vocês também sobre Thaís. Mas vamos lá, Thaís. Primeiro conta pra gente quem é você na essência, além de empresária. Né? Além dessa profissional da nutrição. E aí se apresente, né, para as pessoas que estão aqui. Vai vir a pergunta difícil. Quem é você na sua essência? Meu Deus. Eu vou responder muito. Quem é a Thaís? Como é que eu vou responder isso? Será que eu sei responder isso? Quem é a Thaís antes de nutricionista? Olha, difícil, hein? Tu me pegou. Mas assim, sou filha, sou mãe, sou esposa, sou cristã. Gosto muito do cuidar, a gente estava conversando agora há pouco sobre isso, né? E eu acho que tem tudo a ver com a minha profissão, com a nutrição em si. E é isso, não tem muito o que dizer, não. É basicamente isso. Faz mais ou menos 10 anos que eu sou formada. 4, 10 anos, para não revelar a idade, né? E aí venho nesses cuidados com a parte nutricional, na parte do comportamento também. Antes eu trabalhava com homens e mulheres, mas hoje eu estou mais focada em mulheres, nas suas multiversões, né? Mais jovens, mais velhas, enfim, não crianças, né? Mas Sim. 30 mais, digamos assim. E sempre com essa pegada mais comportamental, que eu acho que tem tudo a ver, né? Eu acho que assim, não dá para separar a nutrição da cabeça. Você entrou numa parte que eu. Você entrou numa parte que eu quero trazer, que eu acho que já é a próxima pergunta, inclusive, que é qual é a energia ou o propósito deu origem à sua marca? Eu acho que é isso que você já está falando, assim, né? Do porquê que você decidiu ir pro lado de mulheres, por que você decidiu ser nutricionista. Na faculdade você já sabia que você queria fazer isso? Como era? Assim, eu entrei na nutrição pra me especializar na parte esportiva. Assim que eu comecei a faculdade, eu descobri um problema no joelho. Eu tenho condropatia patelar, grau 3, no joelho esquerdo. No direito, grau 2. Eu comecei a estudar mais essa parte de exercício físico, pra melhorar a questão da performance, do peso e tudo mais. Eu nunca fui gordinha, eu sempre fui magrinha, mas eu queria sempre melhorar mais essa parte. Eu gostava muito da suplementação, de academia, enfim. E aí eu queria focar na área esportiva. E aí dentro da faculdade é o mundo, né? A gente vai se descobrindo e vai vendo uma coisa, vai vendo outra. E depois eu mudei, eu não vou pro hospital, depois eu mudei. Do meio pro fim, eu comecei a me descobrir. Eu sempre quis área clínica, sempre quis atuar em consultório, né? Queria atuar em hospital. Fui pro hospital, inclusive um hospital grande aqui na nossa cidade, né, de Fortaleza. Então trabalhei lá no JF. Só que não me identifiquei. Não era o que eu esperava que fosse. E o que faz no hospital? Eu trabalhava com a parte de produção das dietas para os pacientes. E para a alimentação dos funcionários. Tipo assim, o que ia para o refeitório? Almoço, jantar, lanche e tal. E a dieta dos pacientes que ia para os pacientes, né? E aí eu ficava nessa parte de produção das dietas e tal. Gostava, mas não era aquela coisa que me brilhava os olhos. Não é isso. O que eu tô fazendo aqui, né? E eu cheguei a ficar... Eu não sei, mas eu acho que eu fiquei com burnout nessa época. Porque a gente era uma terceirizada. Eu era de uma empresa que tinha uma licitação com a Prefeitura de Fortaleza. Então, quando a empresa perdeu o contrato, a gente saiu todo mundo. Mas até então, a gente prestava o serviço para o hospital e tinha a diretora da nutrição do hospital, tinha o setor de nutrição do hospital e a gente tinha o nosso setor de nutrição da empresa, né? E aí era um ambiente muito pesado.
Era um hospital de trauma, né? Eu chegava no domingo, às vezes que era meu plantão no domingo, eu trabalhava de plantão, ou na segunda, e era tipo assim, gente no corredor todo quebrado, aquela coisa assim bem caótica. Porque ele não absorve, A né? gente absorvia, ficava aquela coisa, angústia e tal. E a diretora, na época, lá do hospital, você sabe, será que ela chega a ver? Será que vai chegar ela aí? Mas enfim, se ela me reconhecer, capaz dela parar o vídeo pra assistir. E aí, assim, ela era muito autoritária. Ela era muito autoritária, ela chegava gritando com todo mundo. Ela destratava a gente, que era nutricionista da empresa, né? Tanto eu como as outras meninas que ficavam nos outros plantões, nos outros dias. E sempre quando eu não tava lá, eu estava lá. Pelo telefone. Então, tipo assim, eu trabalhava 12 por 36, mas aí na minha folga eu tinha que ficar trabalhando. Então, no começo. Não tinha descanso de Não verdade. tinha descanso, não tinha um detox ali da cabeça, né? Do ambiente Nossa, de lá. porque o e tal. ambiente é pesado, aí a pessoa que você trabalha junto com ela também é pesada. Aí Eita. juntou tudo. Sua energia ia embora completamente. Não, foi. E aí tinha dias que eu chegava e eu era recém-casada. Eu casei no começo do ano de 2019. Eu casei dia 16 de janeiro de 2019. Do dia 21 de janeiro eu já comecei no hospital. Então não tive nem lua de mel. A lua de mel foi no hospital, né? Nossa. E aí eu chegava pro meu marido e dizia assim, não aguento mais. Tipo, depois de alguns meses, né? Sim. Eu não vou entrar. Eu ficava na porta do hospital se malhando, Você chorando. Então, Eu entrava no banheiro pra chorar. eu lembro que eu emocionada. Com certeza. Mas assim, quando a empresa saiu, que eu saí, porque na época eu não tinha como sair, porque eu tinha responsabilidade de recém-casada. A gente tinha acabado de comprar uma casa. A gente tinha casado, enfim. Então eu tinha aquela pressão de que eu precisava continuar. E aí quando a empresa saiu, que a gente teve que sair, Foi alívio. eu tive um alívio assim, instantâneo, imediato. Eu digo, tô livre. E, tipo assim, eu não recebi nada. Porque a empresa decretou. CNPJ? Não, eu era CLT, mas a empresa decretou falência. E aí eu só recebi, tipo, fiz de teste, que era só a chave e tal. Sim. Só, mas até hoje tá rolando na justiça. Com E o eu pé não na recebi nada. porta, filho. E aí eu tive que recomeçar, porque quando eu saí da faculdade, eu não fui logo pro hospital. Eu comecei no consultório. E eu gostava, e eu montei um consultório do zero, sem ter R$1 no bolso. Tipo assim, com a ajuda do meu pai, com a ajuda da minha mãe, com a ajuda do meu, na época, namorado, que hoje é meu marido, né? Que é este dito cujo. Já passou do teste. Ali já no começo. Já passou logo no teste. Apoio profissional. E aí, montei. Na época, o meu consultório era dentro de um salão de beleza. Eu aluguei uma salinha dentro de um salão de beleza e botei um adesivo na parede, comprei um ar-condicionado em suaves, várias prestações, uma mesa e tal. Enfim, comecei. E aí gostava, então apareceu essa oportunidade do hospital e fui. Porque na minha cabeça ia ser muito legal, eu ia gostar e tal, e também mais uma experiência, né? Mas não foi nada que eu esperava. E aí eu tive que voltar para o consultório, porque eu tava tentando conciliar. Tipo, eu ficava no hospital e no dia que eu tava de volta, eu tentava ir pro consultório. Mas não, eu vi que do meio pro fim não tava mais dando certo. A minha energia não tava mais dando conta. Eu tava até, tipo, no consultório meio que sem energia. Sim. Pra poder dar aí aquela assistência e trabalhar direitinho e tal. Então eu fiquei só com pouquinhos pacientes mesmo, só aqueles que até hoje estão comigo, assim, bem fiéis. 2, 3, 4. E foquei só no hospital. Quando eu saí do hospital, eu tive que voltar do zero, né? Não, e aqui é maravilhoso, tá, gente? Que a gente tá se conectando aqui já faz um tempo. É. Mas é que ela já entrou na minha próxima pergunta, olha que coisa maravilhosa. Que era isso, que desafio que você teve, assim, que te lapidaram e te fizeram vibrar mais alto também, porque você teve que resgatar uma energia que não tinha, né, assim. Foi justamente, acho que o primeiro desafio foi esse do hospital. Foi. E aí eu peguei e tipo, peraí, agora o que eu vou fazer, né? Eu tô casada, tenho casa, pago tudo. Vou voltar pro consultório, vou começar do zero. Porque eu sempre fui muito assim, tipo, eu sempre tive aquela coisa de... Eu nunca... Ai, aqui agora, o que eu vou fazer? Vou reclamar, vou pensar... Não, eu sempre fui muito da ação. Meta as caras e vá, minha filha, porque é assim. E aí eu fui. E aí, na época, eu subloquei uma sala, numa clínica já. Acho que era aqui no bairro da Aldeota, aqui. E aí fui atendendo por hora. Eu fui fazer minha divulgação no Instagram, fiz uma página nova do zero. E não essa, é outra, porque essa já é nova. Porque teve vários problemas, eu tive que fazer uma nova. E aí comecei do zero. Você fez as lapidações, né? Isso, comecei a crescer de novo, foi dando certo. O que aconteceu? Pandemia. 2020, porque eu saí do hospital em 2019, no finalzinho. Outubro, novembro. Aí quando foi em março, fechou tudo, né? Por conta da pandemia. Sim. E aí eu descobri que eu tava grávida. Eu descobri que eu tava grávida da minha filha. Eu disse, gente, será que é o momento pra eu parar, pra eu pausar e
E viver isso que eu preciso viver da minha gravidez, do meu casamento, que eu não vivi. Eu não Sua vivi, vida, eu né? não vivi com, assim, tudo foi muito acelerado pra mim e pro meu marido. Tipo, a gente casou, aí depois a gente já aí não teve lua de mel, aí já trabalhou demais. E aí não viajou, não aproveitou, já veio menino, né? Depois. Então, tipo assim, é um momento pra eu ficar mais assim, no meu eu, mãe, esposa, em casa. No entanto, que eu enjoava muito na minha gravidez. E aí eu não trabalhei. Porque fechou tudo, no começo, até que eu tava atendendo e tal, mas eu não consegui, fechou tudo, aí fiquei no meu primeiro trimestre que eu enjoava e tal, enfim, era louco. Em casa. Quando eu voltei a trabalhar, eu já tava de barrigão, já era no final do ano quase, que eu já tava pra parir. Aí foi que eu voltei devagarinho. Mas aí você tava no online ou você No conseguia ser presencial? Eu tava Mulher. quando eu voltei, eu falei dos pilotos na clínica, mas não. Eu loquei uma sala numa clínica odontológica, na época que eu misturei. Quando eu voltei de barriga, eu voltei pra essa clínica. Aí depois que eu tive a Maria, foi que eu aluguei essa outra sala na Aldeota. Ah, sim. Então foi assim. Mas assim, essa parte da nutrição pra mulher começou com a minha mãe. Já acabei nem falando, né? Mas começou com a minha mãe. Minha mãe descobriu. Minha mãe entrou na menopausa com 37 anos. Super precoce. Sim. Então eu vi a vida dela desmoronar. Tipo, aumentou peso, perdeu muita massa muscular, caiu a libido, mudou muito o relacionamento com meu pai, tava muito agressivo, muito irritada com a gente também, né, e minha irmã. Então eu vi muita coisa acontecer. Tipo, a loucura dos hormônios que caem, né, o que acontece com a mulher. E aí eu comecei a estudar, fiz curso, fui fazer curso pra entender de hormônio, de menopausa, de climatério, pra poder ajudar ela, porque a gente sai da faculdade geralzão, né? E aí comecei a me especializar em mulher, e digo, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar as mulheres. E aí minha mãe, depois da minha ajuda, com a alimentação, com a suplementação ideal, com tudo direitinho, ela se transformou. Da água para o vinho. Então, tipo, hoje minha mãe treina todo dia, tem muita massa muscular, não, tipo, perdeu peso, emagreceu, tem uma outra vida que ela descobriu depois da menopausa, né? Que ela viveu, ela vivenciou depois da menopausa. E aí, quando eu vi a transformação dela, eu disse, eu quero fazer isso em outras mulheres. Porque eu quero resgatar esse prazer, essa autoestima de outras mulheres também. Porque quantas mulheres não sofrem com isso? E aí foi que começou esse movimento de mulheres. E aí até meus pacientes homens diziam assim, ai, mas você não vai mais atender homem? Não, mas é porque eu quero ser atendido por você. Não, a gente atende sim, mas é porque toda a minha linguagem, tanto no Instagram, na rede social, enfim, agora vai ser voltada para esse movimento das mulheres. Mas não é que eu não atendo os homens, porque geralmente eu atendo os maridos, irmãos, filhos, vem todo mundo no combo, né? Mas, e os meus pacientes antigos eu continuo atendendo normal. Que maravilha. Então assim, tudo começou com ela, com essa... Que legal você falar dessa questão das fases, né, também, porque uma das coisas que a gente trabalha lá no Marca Quântica é esse cuidado e esse olhar para a mulher que empreende, que também tem as fases. Tem a hora de vender, tem a hora de silenciar. Porque às vezes a gente foi educado naquela coisa linear, né, de que, tem que fazer, tem que vender, e tanto que ontem apareceu um vídeo para mim, falando que a lógica de trabalho, que é das, mais ou menos, né, das 9 às 17, ela é uma lógica totalmente masculina. E a gente se enfiou nisso, né, porque a nossa lógica, o nosso ciclo, né, o ciclo infradiano, ele é uma outra perspectiva. E, queira ou não, isso traz alguma possibilidade quando a gente empreende, mas às vezes não, né, porque aí tem que, né, você empreende, o financeiro depende daquilo. Então, muitas das vezes a gente acaba pulando, engolindo, igual você falou aí também, né? Não viveu ali a lua de mel, de certa forma, porque obviamente tinha suas obrigações, mas isso vai gerando um cansaço, além do ambiente, e aí você... E aí chega uma hora que o corpo te obriga, aí eu falo sobre, né, essa energia maravilhosa, aí você ainda vai parir, né? Ainda a vida te obrigou a parar e fala assim, cuide de você, olhe pra você. E de uma forma muito feminina também, né? Que é o ser mãe, que coisa maravilhosa. E aí depois cuidando de mulher. E aí, pra quem não sabe, Thaís tava falando aqui da mãe dela, eu tava aqui lembrando da minha mãe, né? Thaís acho que tem esse poder aí de mudar mães. Mãe? Já falaram isso? É mesmo? Olha, quando eu vejo você, eu vejo muito mãe, muito família, aquela coisa assim, né? Acho que é a minha missão de vida. Pode ser. Thaís tem essa carinha de anjo, assim, né? Ângelos, né? Maravilhoso. Minha comunidade é Ângelos, minha só assim. Mas ela cuida de minha mãe também, Thaís falando da mãe dela. E eu vejo muito esse encontro como um encontro também muito maravilhoso e de energias, assim, né? A vida colocou... É muito interessante, porque Thaís aparece na minha vida por causa do grupo, né? Mas na verdade, olha só que interessante, e é muito importante a gente olhar para as nossas fases, para as coisas que a gente vive, para ver onde começou, e eu tava falando isso. Eu comecei a participar do grupo e eu falo que eu acho que eu fui participar do grupo só pra Thaís entrar na minha vida.
Por causa que eu fiz uma publicidade, eu fiz um anúncio pago sobre as mandalas, né? Lá dentro da Psico. E aí das mandalas, aí a Eliane chegou pra mim e ela achou incrível o projeto, não sei o quê. Ela queria outras pessoas pra fazer com ela e tal. Ela falou, tem uma ideia melhor. Aí ela falou assim, aí tal, eu entrei no grupo, Thaís estava no grupo, a gente trocou uma ideia, fomos fazer live. Né? A gente começou a fazer live juntas, fizemos algumas. E eu vi na Thaís, e a gente vai entrar um pouco nisso, mas isso que ela tá falando, né? Esse cuidado com a mulher, esse olhar que eu, Karen, busco ter, né? Quando eu falo sobre ter uma marca com alma, é quando você olha pra pessoa que tá lá, não pro dinheiro que ela tem pra colocar no teu bolso. Mas o cuidado, essa atenção que eu vi na Thaís, né? E aí, Thaís conseguiu fazer um milagre, porque é milagre, viu, Thaís? Vou te dizer. Quantas e quantas vezes eu tentei colocar na cabeça da minha mãe que ela precisava cuidar dela. E foi esse anjo aqui que conseguiu transformar. E ainda tá nesse processo, mas assim, ela transformou a vida da minha mãe de uma forma que vocês não imaginam. A minha mãe parou de beber, que ela bebia quase todos os dias. Ela mudou a alimentação dela completamente. Ela acorda. A minha mãe, ela não acorda, ela acorda para comer. Ela acorda para tomar café da manhã, porque se deixasse, ela ficava o dia todo sem. Ela, ai, agora por causa da Thaís, ela falou desse jeito. Ai, agora por causa da Thaís eu tenho que acordar cedo. Porque senão eu tenho que respeitar o horário de intervalo de uma refeição para outra. E isso foi uma mudança muito grande, né? Traz essa mudança de essência, que isso só é possível por causa da sua conexão, né? Por causa desse cuidado, dessa energia com mulheres, né? Então quando você olha, Thaís tirou a informação ali e foi entendendo, Dona Solange, minha digníssima mãe, de uma forma que acho que ninguém nunca adentrou ali essa profundidade e esse cuidado. E uma das coisas que minha mãe sempre disse, assim, nesse começo, é o fato de você ouvir ela com tanto carinho, assim, sabe? Com tanta atenção. Eu não sei se eu dou verbo ciclo. Mas esse cuidado. Então, assim, Thaís, quando eu falo sobre marca com alma, né, que trouxe... Dai tá aqui com a gente, depois ela vai dar um oi aqui. Dai tá aqui com a gente, né, trazendo esse cuidado, né, essa... A Dai tava aqui com quem não tava, mas vai lá assistir. Dai também contou, né, sobre como é a marca dela, a marca também. Então, tô aqui unindo um clube de mulheres. Um clubinho de mulheres que tem marca com alma, porque é isso que eu acredito, né? Sobre a gente cuidar de pessoa para pessoa. Então é a Thaís. Por que eu começo fazendo essa pergunta, né? Da sua essência? Porque quando você fala sobre ser filha, ser mãe, né? Então você traz essa perspectiva pro teu trabalho. Eu falo, não tem como diferenciar. E quem diferencia o profissional do pessoal, é óbvio que tem coisas que a gente tem que saber separar. Sim. Mas acaba que a construção de uma marca, ela só é possível por causa da tua essência. E se você se desprende dela, eu acho que foi o que aconteceu no hospital. Você acabou se desconectando da tua essência, de quem você era, foi nesse processo de o que eu tô fazendo aqui mesmo, né? É. E assim, Thaís, ela trouxe hoje uma perspectiva completamente diferente de vida. Minha mãe, sedentária, desde que eu conheço ela, eu acho. Mas quando eu era criança, ela ia pra academia, quando eu era criança. Nossa. Eu já tô chegando nos 40, né? Mais velha. Eu sou mais velha. Então, ela voltou pra academia, sabe? Ela voltou pra academia, ela tá se alimentando, ela tirou o álcool. E assim, é muito lindo de ver. Ela tá literalmente se nutrindo, né? Sim. Ela comia amendoim. Antes ela pescava, né? O dia todo. E assim, e isso tudo só é possível, eu vejo hoje, né? Tudo isso só é possível porque a Thaís tem o olhar que ela tem. Porque você construiu o nutrir, o verdadeiro nutrir, sabe? Essa coisa de alma, de essência, de se conecta verdadeiramente. Puxa a orelha também quando tem que puxar. É. Isso é muito maravilhoso, porque às vezes a gente, quando... Faz parte do amor. Sim, porque é isso mesmo, né? Do jeito que faz ela crescer, né? A pessoa evoluir, sair ali daquela inércia. Coisa maravilhosa. Eu fico viajando aqui, né? Eu queria, assim, eu não sei, vai na sua linha aí, mas assim, o que mudou em você depois que você começou a empreender, assim, de verdade? Porque a gente parou aqui o assunto quando você foi, de fato, pro teu consultório, pra poder assumir esse lugar. O que mudou, assim, na Thaís depois que você falou assim, não, é isso? Depois que eu fui mãe, muita coisa mudou. Depois que a Maria, minha filha, nasceu, não sei, parece que virou uma chavinha, abriu um compartimento aqui diferente na cabeça, né? Antes eu procrastinava muito. E eu entendia o meu consultório como um bico. É uma a mais. Eu tinha que procurar um emprego e aí o consultório é uma a mais. O hospital era meu emprego e o consultório era uma a mais. Sim. Eu já trabalhei em uma outra empresa também e o consultório era uma a mais. E aí eu dava aula, né? Também esqueci de falar. Eu dava aula de nutrição na escola técnica de nutrição, porque existe técnico de nutrição também. E aí eu dava aula na escola técnica e eu atendia. E era bico. Eu entendia que era bico. E aí quando a Maria nasceu, que eu disse assim, não, peraí, eu preciso
ver o que eu quero da minha vida. Que agora não é só mais eu e meu marido. Agora a gente tem uma criança que depende da gente, que a gente tem que sustentar. E aí, como é que vai ser, né? E aí eu comecei. Quando ela tinha 7 meses, eu voltei a trabalhar. Porque eu queria aproveitar os 6 meses da amamentação exclusiva. Foi uma coisa que eu decidi junto com meu marido, né? Ele não. Fica com ela que eu seguro as pontas. E aí, a alimentação exclusiva até os 6 meses, depois a introdução alimentar com os 6 meses, eu queria fazer tudo bonitinho, porque eu queria fazer BLW. Porque pra quem não sabe, traduzindo os termos técnicos nutricionais, né? O BLW é uma sigla em inglês que é com a própria mão. Não tem ninguém dando. Sim. Que eu pego da minha infância, da infância do meu marido, os traumas que a gente adquiriu com a pessoa empurrando comida. Come, né? Enfiando goela abaixo a comida ali. E eu digo, não, eu não quero fazer assim, eu quero fazer BLW. Então eu botava o pratinho e ela comia. E aí ela ficava olhando, pegava, sentia a textura, a cor, né? E aí eu botava na boca, cuspia, que é normal, porque tipo, a criança com 6 meses, eu não sou nutri-infantil, mas a gente estuda sobre isso também na faculdade. E eu costumo dizer que eu sou nutri-infantil da Maria, né? Exclusiva. É. A criança com. Desculpa. A criança com 6 meses, ela brincar. O comer é brincar. Porque ela brinca com tudo. E aí agora ela vai ter que comer. Porque até então a comida dela era o leite materno. Sim. E ela vai comer. Aí o comer é coloridinho. Parece uma pecinha de brinquedo. Aí ela vai botar na boca, ela vai ver que tem um gosto, aí ela vai cuspir, aí ela vai botar de novo, aí ela vai sentir a textura. E ela vai olhar que é diferente o brócolis da beterraba, do arroz, do feijão, do frango, da carne, né? Então ela vai ter aquela experiência. E eu queria fazer justamente isso Por com isso ela. que jogar tudo dentro de uma papinha, não sei o que, também Como é que ela vai ruim. saber o que tem ali, né? Tipo, se eu bato tudo e dou uma papa, um negócio... né? Até visualmente feio, né? Eu tenho várias fotinhas dela, depois eu posso te mostrar. Ela comendo assim o brócolis. Aí ela pegava assim a fruta e ficava coçando a gengiva, né? Coçando com o abacaxi, coçava com. Esqueci agora. Banana, ela botava banana e tal, e ficava coçando a gengiva porque tava na fase de nascer o dentinho. Então, tipo, hoje ela come super bem. Porque eu fiz isso, né? Ela tem consciência hoje, ali desenvolvida. Ela tá com 4 anos hoje, ela tá na fase da seletividade para algumas coisas, mas a gente vai trabalhando isso. Então eu queria participar disso, então eu só voltei a trabalhar quando ela já tava bem adaptada. E aí ela ficava com a avó, aí eu comecei a atender uma vez na semana. Aí voltei, aí subloquei essa clínica, aqui na Aldeota, e aí eu ia atender por hora. Tipo, marcava um paciente tal hora, eu ia, marcava outra tal hora, eu ia. E aí eu senti um momento de, tipo, eu preciso crescer. E aí eu fiz o meu Instagram antigo, eu excluí, fiz um do zero. Esse hoje, que hoje eu tô com quase 10 mil seguidores, porque eu já lembrei dessa época, né? Isso foi desde 2021. Então 2021, 2, 3, 4, 5, né? E aí venho nessa construção. E aí teve um momento da vida que eu disse assim, eu preciso, e eu cheguei, passei de um dia da semana para 2, foi aumentando. Para 3 dias na semana, aí depois 4, aí loquei turnos fixos em uma outra clínica, porque eu já tinha cliente para isso, eu já tinha agenda para isso. E aí eu fiquei naquela. Agora eu entrei no meu teto. Nesses 3 turnos fixos. Era um dia na quinta, o dia todo na quinta e um turno na tarde na segunda. Eu não posso mais receber ninguém. Porque eu não tenho mais agenda. Né? Eu não tenho mais como. E aí Deus colocou uma oportunidade para mim, que era a clínica que eu estava atendendo até agora há pouco, para eu ter todos os dias da semana, colocar a sala mesmo fixa, e todos os dias da semana a clínica era disponível, a minha sala, né? Era minha mesmo. E aí foi que eu comecei a crescer mais, e nesse movimento eu conheci a minha mentora, que é a Mari Fase, né? Que ela tem uma escola de empreendedorismo para nutricionista. E aí eu fiz o curso dela há um tempo atrás, e aí depois eu comecei pra mim de novo, os anúncios, as coisas no Instagram. E eu senti eu senti que eu tinha que fazer a mentoria dela. Porque a mentoria era para desenvolver esse lado de empresa, de empresário, de empreendedor. Porque a empresa não é só eu atender como nutricionista. A empresa tem gestão, tem financeiro, tem captação, tem atendimento, tem fidelização. Tem muitas coisas. E eu não entendia. Então eu tenho que buscar. Se eu quero crescer, eu preciso ir atrás. E aí eu paguei a mentoria dela sem ter R$1 no bolso. Porque a mentoria, assim como tudo na minha vida, né? Eu fiz o consultório sem ter R$1 no bolso, eu fui atender sem ter R$1 no bolso, e a mentoria, eu lembro que na época era 12 mil ano e eu não tinha. E aí eu tava participando de um evento dela, e aí ela falou assim, se você quiser reservar vaga, você paga esse primeiro valor aqui, que acho que era 1.500 da entrada. Foi botar no cartão, tal, eu peguei, botei no cartão. Meu marido nem sonha, né? Nem sonhava. Botei no cartão, e aí foi um evento online até, a mentoria era online. Aí depois eu falando com meu marido, eu acho que eu fiz uma besteira.
Não sei se eu fiz besteira, mas você não vai brigar comigo. É pro meu crescimento. Aí eu comecei a contar pra ele, ele falou, se você acha que isso vai lhe ajudar, vamos. Ele sempre me ajudou muito, me incentivou muito, e até hoje me incentiva. E aí fui. Depois da mentoria da Mari, foi que eu cresci como empresa. Que eu entendi sobre fidelização, sobre captação de clientes, sobre atendimento, sobre tudo que envolve um consultório, que não é só a Thaís nutricionista. É a Thaís empresa. E às vezes a gente não entende que a gente é uma empresa. Até mesmo a gente mistura as coisas, né? Sim. Pro cliente, o cliente às vezes não entende que a gente também é uma empresa. Sim. Que tem regras, que tem. Que tem regra, que tem questão de valor, de pagamento, de data, disso, de aquilo, de horários, né? Sim. Porque hoje não, hoje eu tenho um consultório da empresa, que depois eu aprendi também com a mentoria. E tenho eu tenho o WhatsApp da empresa e tenho o meu WhatsApp. Porque antigamente os clientes ficavam mandando mensagem de domingo e via que eu tava online e não respondi. Ah, não tá online, não responde. Sim, sim. Entendeu? Então eu comecei a entender que eu sou uma empresa. E foi a partir desse momento que eu comecei a crescer. Foi Através do investimento, né? Através desse investimento. E é o que eu sempre digo para as minhas pacientes, às vezes que elas vêm com objeção e crença de dinheiro, que eu sempre tive crença de dinheiro. Porque, imagine você, eu sou filha de 2 CLT. Como é que eu, filha de 2 CLT, sou empresária? Sim. Com todas as crenças que envolvem, né, essa questão. E aí eu disse, não, eu vou. Eu sempre fui muito de desafios, eu sempre fui muito de executora. Vou fazer e vou fazer dar certo. E aí me diga o que eu puder fazer que eu faço. Eu sempre fui muito assim. E aí comecei a fazer, comecei a saber me mostrar pro meu cliente também, porque às vezes a gente não sabe mostrar o quanto a gente tem de potencial para ajudar aquela pessoa. Então eu fui aprendendo isso e fui aprimorando, enfim. Então desde a mentoria, que foi 2023, e aí eu fiz 2023 e 2024. 2025 eu não renovei, porque eu acho que eu já aprendi o que eu tinha que aprender. E aí eu já consigo caminhar um pouquinho com as minhas pernas, sozinha. E os meus valores mudou um pouco, sabe? Porque a mentoria, no passo que foi muito bom para o meu desenvolvimento profissional, também me trouxe coisas que eu não gostei. Quando eu entrei na mentoria, eu sempre fui alto D, que chama de dominante, que é um perfil dominante, que é um perfil líder, que é um perfil isso, que faz, que executa e tal. E aí o I eu era baixinho, que é o de influência, de falar, de comunicar e tal. E o E e o S, que era mais de estabilidade, de conformidade, eu era maior, ficava empatado. Depois de um ano da mentoria, ou 2 anos, eu fiz o perfil disso de novo. O D deu 90%. E o I deu 10%, que é o de influência, de falar, de se comunicar e tudo. E aí, assim, isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Um lado bom por quê? Porque eu me aprimorei, eu aprendi, eu me desenvolvi, eu sei dominar a situação e fazer com que eu consiga crescer a minha empresa. Mas o lado ruim, excesso de cobrança. Quero fazer, nunca tá bom. Me cobro muito. Sabe, aquela coisa que eu senti que estava chocando com os meus valores. Que primeiro pra mim é Deus, segundo é minha família e depois o meu trabalho. E aí eu tava trabalho. E meu marido de domingo assim que eu trabalhava. Sabe, eu fazendo algum projeto pra semana, o que eu ia fazer e tal. Sim. E aí meu marido, tu tá trabalhando demais. E aí eu me peguei e disse, o que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, chocou com os meus valores. Não é isso que eu quero. Me ajudou até certo ponto. Agora eu vou quebrar isso aqui e eu vou construir a minha versão de uma empresária que eu preciso ser. Você sabe que é muito... Na verdade, eu vou lá atrás, que eu acho que é lindo ver você falando isso, porque quando eu pensei na construção do Marca Quântica, falar sobre essa essência. Né? Então, assim, até chegar a esse passo que você faz esse investimento, o que ficou muito nítido é o seu processo de decisão com aquilo que você queria fazer na tua profissão. Então você sempre acreditou, você apesar dos desafios e falando, não é isso, não quero isso, ou eu quero ir para essa linha, tô experimentando, tá me adoecendo, tudo isso só existiu também porque você tinha a sua essência vinculada com a tua vida profissional. Você sabia da profissional que você estava se desenvolvendo, estava se transformando. E aí, quando eu falo sobre marca, você estava nesse seu processo de construir a marca, que depois a gente vai entender, né? Você falando aí sobre entender, são coisas separadas aí da empresária. Mas a marca Thaís nutricionista, vamos pensar, né? Você não tinha dúvida sobre isso, né? É isso, eu quero, e aí você foi se conectando cada vez mais com a sua existência. Só que chegou um momento, da tua existência profissional, né? Só que chegou um momento que você falou assim, peraí, preciso crescer. E aí uma coisa que você falou que eu achei maravilhoso, porque a gente, talvez vocês vão ver em algum momento aí da rede, a gente fiz o oráculo com as meninas aqui, o oráculo dos negócios,
E teve uma das pessoas que eu fiz, Thaís, que o oráculo dela deu isso. O business dela era baixo, porque ela não via, de fato, ela via como uma renda extra. E aí ela tava querendo crescer, só que ela não consegue crescer, por quê? Ela não consegue crescer. Ela não conseguia crescer, por quê? Porque ela tá olhando uma renda extra. E não como um negócio, como um empresário, como indo para aquele lugar que é de crescimento, que muitas das vezes as pessoas não conseguem ter. Né? E aí eu acho que é muito rico você que está assistindo aqui a gente, olhar para essa, se inspirar nisso que a Thaís está falando, porque assim, ela precisou passar por vários pontos para poder entender que aquilo que ela estava construindo era algo de longo prazo também. Né? Então, isso que você trouxe nesse lugar de tô construindo a Thaís nutricionista, mas eu não quero só ficar como hobby, né? Porque tem muita gente que acaba fazendo isso, né? Não é como hobby, como renda extra. Não, peraí. Eu preciso melhorar, preciso entender e aí vou investir sem poder. Eu acho que isso é muito maravilhoso, porque é maravilhosa essa sua fala de crença financeira, porque tem muita gente que não investe, quer crescer, mas não investe na vida profissional. Então, por exemplo, eu falo pra E você... eu tinha muito medo, mas eu fui com medo. Mas é isso, porque eu digo, assim... no máximo que pode acontecer é eu me lascar todo Ficar endividada ali. Ficar ali endividada, mas eu vou fazer de tudo pra não acontecer isso, por isso que eu sempre fui muito executora. Mas é porque você teve consciência que o seu investimento, ele ia ter retorno. Tinha que voltar, eu tenho que voltar. E aí voltou. Mas você sabe, Thaís, que é justamente isso. E quando eu falo do marca quântica, é porque muita gente não faz o básico, a lição de casa básica, de por que eu tô fazendo isso? Qual é a minha essência? Qual é a minha verdade vinculada a isso? Eu acho que uma das coisas que você traz muito bonito na tua história é que você não duvidou do teu potencial hora nenhuma. Tava com medo, tava tipo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas você, hora nenhuma, você duvidou do teu potencial. Muito pelo contrário, quando você falou assim, eu ainda não sei o suficiente, eu vou atrás, eu vou buscar. Então, assim, eu acho que pra quem tá vendo a gente, é muito legal pensar nessa perspectiva de que, assim, é por isso que eu criei a marca quântica, porque ele é essa base. Tem gente que vem no intuitivo, que tá nesse lugar e eu acho maravilhoso, é por isso que eu vou trazer todo mundo que tá nesse intuitivo, que já tem essa essência, eu vou trazer pra inspirar outras pessoas. Porque tem que ser construída essa base fortalecida do que você quer, o que você tá fazendo, por que você tá fazendo, trazendo essa verdade. Aí, depois as outras coisas, a própria vida, a sua porque assim, a frequência de uma mulher. E aí, você trazendo, você contando essa história é muito linda, porque assim, a frequência energética, você falou, eu não tinha R$ 1. E as coisas, elas vão se desdobrando, a própria vida e você no teu comportamento, porque não foi só pensar positivo, ela também se comportou, né? Então, assim, é o se comportar vinculado com a essência e esse equilíbrio, né? A frequência energética dela possibilitou que ela crescesse e que ela pudesse investir nela mesma, né? E ser essa profissional que tá aí, que a gente se inspira, né? Eu acho que é muito legal ver quando você abre uma live, quando você tá falando, como é importante pra quem tá de fora e às vezes quem já passou por profissional que não era tão legal, que acontece, né? Assim, a gente tem profissionais e passar a confiar em você por uma coisa que só sentiu, não viu, não foi uma conexão. Essa conexão energética pra mim vale tudo, só que ela só existe se você não estiver pensando só no dinheiro da cliente. Porque você tá pensando em você, na tua evolução. Que lindo você trazer a questão da sua mãe, né? Que também te traz mais inspiração ainda pra você ajudar outras mulheres. E essa verdade é a essência que eu falo. Que é do quântico, que é do invisível, que só é possível sentir. E que é construir isso de uma forma com sua filha. Então, assim, que coisa maravilhosa. Eu falo que tem uma parte que a gente, eu acho que é na sétima ativação do Marca Quântica, a gente vai trabalhar o ecossistema. O ecossistema é você viver a sua marca. Se você não vive a sua marca, se você não acredita naquilo que você está colocando, na essência, na verdade, ela não vai funcionar. Ela não sustenta. Às vezes você começa, faz, é legal, mas não sustenta. Não. Porque aí você desiste, você... E aí teve alguns momentos, assim, que eu vivi isso dentro da mentoria que eu fazia, né? Chegou no momento que eu, tipo, eu consegui, eu atingi o que eu queria buscar, consegui. E aí eu tava numa competitividade com as outras meninas, que era mentoria em grupo. Uhum. E aí, eu faturei tanto, eu faturei tanto. E aí eu tava na comparação. Uai, não, por que foi assim comigo? Por que eu faturei isso esse mês? Se eu fiz a mesma coisa? Uhum. Se eu fiz assim, se eu fiz assado? E aí eu já queria atingir um outro limiar, que era até o que eu nem tinha ido buscar. Sim. Mas só porque na comparação eu queria fazer. E eu vejo muito isso com as minhas pacientes. Porque elas ficam na comparação. Ah, mas fulano perdeu 10 quilos em um mês e eu não vou perder? E principalmente hoje que tem a questão das canetinhas, que tá tendo toda essa repercussão de acelerar, tudo é muito acelerado, tudo é muito rápido, tudo é pra ontem, tem que ser resultado amanhã. E a pessoa não para, não respira. Por isso que eu gosto desse movimento de escrever, né? A gente tava aqui escrevendo antes, eu gosto desse movimento de escrever. E eu sempre peço pra elas, ó, vai escrever uma cartinha. Hoje é a primeira consulta, o primeiro momento que a gente tá junto, você vai escrever uma cartinha de como você quer ler daqui pro final. Porque a gente tá perdendo isso, dessa questão de de conexão, de escrever, de pausar, de parar, enfim. E aí eu digo, não, peraí.
eu não vim aqui pra ser Atena, porque a gente tinha faixas, né? De faturamento, né? Faturamento de 5 mil era uma coisa, de 10 mil era outra. Sim. E aí a Atena era 200 mil no ano. E aí tinha muita gente já que já tava quase batendo e tal, pessoas até que já tinham mais tempo de carreira do que eu, 20 anos, Sim. 15, até às vezes menos, porque não tinha filho, era solteira, É aquela outra, coisa toda. outra realidade. E aí eu digo, não, eu vim pra ser Era, que era uma faixa de faturamento de 10k. Eu vim pra ser Era. Eu estou consolidada na Era, porque a mentoria era a mentoria Olimpo, então era deusas gregas, né? Uhum. E aí eu estou aqui conseguindo manter essa minha constância. Por que eu quero ser Atena? Só falta 3 meses pra acabar o ano. Né? E aí eu fiquei naquela, não quero isso. Aí você desculpa. E aí eu fiquei, tipo, né, fui pra renovação agora de 2024 pra 2025. E eu disse, não vou renovar, porque não é mais o que eu quero. Eu não quero me comparar, eu não quero ficar, sabe? Já sair daquela linha do aprendizado, né? Então eu já aprendi, eu sei o que eu preciso fazer, agora eu vou para outros horizontes. Aplicar e vai olhar pra você. Validar, ver o que dá certo pra mim, o que não dá certo, porque nem tudo dá certo. Isso. Né? Tem públicos e públicos, enfim. Então, assim, é muito essa questão de olhar para você, pro seu negócio, pro seu momento. Muita mulher adoece também por causa disso, né? Porque quer ir igual um trator aí, fazendo... E aí, o que aconteceu? Agora você falou muito mulher que adoece, eu lembrei. A minha energia masculina aumentou. Pronto. Muito. E até hoje eu sinto que eu tenho que dar uma peraí. Segurada, né? Porque eu fiquei tão nessa Da ação. do masculino, a energia do yin yang, né? Mas eu fiquei tanto nessa do masculino e do masculino que hoje eu tenho que resgatar meu feminino. Porque, mas sabe por quê também? A gente foi educado numa forma de que se não for dentro dessa energia masculina, não acontece. E isso não é verdade. Porque quando a gente, inclusive, tem um momento de contemplação, que parece que é preguiça e não é fazer nada, é um momento eu me cobro. Eu me pego nessas vezes, sabe? Pra você ver como que é um trabalho de formiguinha. Às vezes eu fico, não vou fazer nada. Eu tô sem produzir. O que eu tô fazendo acordando 8 horas da manhã hoje? Mas você... Naquela, de pensamento sério, tipo, 8 horas pra eu estar trabalhando, fazendo, acontecendo e tal. E às vezes eu trabalho até depois das 18. Sim, entendeu? 19, 20, às vezes 21 horas, mas Maria, minha filha, você já tá trabalhando, né? Quer dizer que tá voltando da faculdade e tal. Então, assim, mas é porque é a lógica produtivista. E aí é por isso que eu faço lá no 3.1, falando das fases. Porque a gente tem 4 fases, né? Pensando não só no ciclo infradiano, mas no ciclo nosso, se você for pensar no dia. O dia, ele tem as fases do sol nascendo, sol do meio-dia, depois ele se põe, depois tem a fase da lua. Que é o meu ciclo circadiano, que eu falo também. Sim. Para os pacientes, né? Se a natureza tem o próprio ciclo, você é o quê? É natureza, não tem como. Então aí a gente desrespeita isso em prol do financeiro, da produtividade, desse lugar de, principalmente quando você é empresário, que aí você é dono do teu horário, que aí você fala assim, não, tem que fazer, porque se eu não fizer, não tá rolando. Aí o Marca Quântica, ele vem ensinar que muitas das vezes é quando você tá bem, quando você tá equilibrada, que a tua frequência tá emanando aqui, ó, um sorrisão. Exato. Chega um cliente pra você e fala assim, ei, eu vi um vídeo, seu não sei aonde, então alguém falou de você, não tem nada, pronto. Mas isso só é possível por causa desse lado da intuição e da frequência. Que é a hora que você tá bem, que a tua frequência tá alta, que aí você se conecta com o cliente certo. No dia a dia. Tipo, quando eu tô muito... apreensiva? Quando eu tô muito... Sabe, É verdade. Quando eu tô muito... Como é que eu posso dizer, meu Deus? Ai, eu preciso pagar a conta. Ai, o mês não tá bom. Sim. Esse mês eu tava me pegando nessa, porque esse é o primeiro mês que eu tô só no online, né? Eu tive essa mudança Sim. agora, pra ficar mais perto da minha família, da minha filha. Quero ter outro filho. Então, no presencial, nessa minha correria louca, não ia dar certo. Então, eu já tô migrando pra online, já migrei. 1º de outubro foi o primeiro dia que eu tô só 100% online, atendendo só online. E aí eu digo, não, mas esse mês tá tão fraco, esse mês passado foi melhor. E não sei o quê. Então, eu já tô naquela. Aí, quando eu tô, assim, nessa energia, parece que nada acontece. Tudo trava. Tudo trava, não chega ninguém. É aquela coisa. Agora, quando eu tô nessa energia boa, de que... Tá rindo de uma coisa que não tem nada a ver e tal. Mas olha, por experiência própria, uma vez... A energia, você absorve a energia do momento, né? Sim. A nossa, porque aí a gente vai se encontrar com outra energia que está vinculada com a nossa. Isso. Então, por exemplo, quando é o teu trabalho, e aí tem a ver com a questão financeira, vamos colocar, você vai se encontrar com alguém que está disposto a entregar o dinheiro dele, mas não só, mas vai confiar, porque às vezes vem dinheiro, mas não vem confiança. Às vezes a pessoa, ela vai dar o dinheiro dela pra você, mas só que ela não confia no teu trabalho, aí ela vai embora. Mas não é que você, porque a forma como você atraiu ela foi num momento de ansiedade. Aí uma vez eu atraí 2 clientes, que foi a dor de cabeça. Não é cliente bom. Não, mas é o cliente errado. Não é cliente bom. Já aconteceu isso. E aí eu digo, não é a minha persona, não é quem eu quero atender.
Mas aí você atrai, essa pessoa chega pra você. Por quê? Porque você tá vibrando, aí entra a questão da vibração. Você tá vibrando e a vibração são ondas, né, eletromagnéticas, que vão se conectar com aquilo. E aí, se a sua vibração ah, cara, mas então nunca posso ficar ansiosa. Pode, mas aí você já tem consciência. E preciso desacelerar. Preciso dar um mergulho. Preciso brincar com a minha filha. E aí, por quê? Porque você precisa gerar equilíbrio. Porque você precisa elevar a tua frequência. A gente sempre tem que pensar assim, tá com raiva, tá triste, alguma coisa aconteceu, mas acolhe, se abraça e deixa fluir. Você precisa deixar, porque aí você fala assim, bom, já que tá travando, eu vou relaxar. Não é a hora, às vezes não é a hora que você tá sentado ali fazendo aquilo. Às vezes você tá assim, caramba, eu precisava ter uma ideia, eu precisava desenvolver isso. Tô criando prontuário do meu cliente, isso aqui não tá indo. Saia do espaço. Vai beber uma água, vai dar uma risada, vai dar uma volta na padaria, eu não sei. Mas não vai na padaria passar raiva. Eu costumo treinar. Pronto. Se você gosta, se faz bem pra você. Quando eu volto à academia, eu volto cheia de coisa na cabeça. Aí é difícil organizar as ideias pra ficar tudo. Você sabe o que aconteceu comigo? Uma vez eu tava pedalando. Gente, como é bom isso. Porque sabe o que acontece? Quando a gente eleva a frequência, a gente tem aquele processo que a gente fala em meditação, que é da canalização. Você alcança respostas. É muito doido. Eu fiz... Quando veio pra mim o pensamento do clube de elevação de frequência, eu tava pedalando. Sem pensar em nada. Tava só vendo. Aí eu tava pedalando, aí veio na minha mente assim, ó. Vai ser assim, 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 vai acontecer de determinada forma. Cheguei em casa, eu brinco que às vezes eu falo que eu sou estilo Chico Xavier. Aí eu chego em casa e já vou escrevendo, falando assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Mas é porque eu já tenho esse canal de comunicação muito fluido comigo mesmo. Então essa conexão com o meu eu superior, e aí é justamente isso. Só que isso só é possível se o seu lado feminino tiver ativado. Exatamente. Porque se não tiver, você não tem tempo. Você tá passando, igual eu falei, passa igual um trator. Você tá passando igual um trator. Você acha que você vai ver alguma coisa, vai sentir, vai ouvir? Não vai. E isso afetou até o meu relacionamento com o meu marido. Porque 2 homens, né? Na casa. Ou a outra pessoa tem que se transformar na energia invertida. Não, aí chocava. Chocava, então pronto. Entendeu? E a gente tem o mesmo temperamento, né? Eu não sei se tu conhece, mas os coléricos, sanguíneo, os 4 temperamentos, eu e ele somos coléricos. Eu percebo, assim, nas atitudes, a predominância é colérico pra mim e pra ele. Então tu imagina aquela história, 2 bicudos não se beija? E aí a energia, aí a tua energia... A minha energia na mesma dele, né? Então, tipo, era... E pra ele, que é colérico... E aí ele perdeu essa coisa, tipo, o que tá acontecendo? Sim. Você não era assim. E não sei o que é. Não, e aí porque aí entra num lugar que você vai invadindo o espaço do outro também. Por ser colérico, aí você tem que só entender, porque aí você pode usar esse lado mais ativo para outras coisas. E desacelerar e cuidar mais para que o espaço colérico dele, da energia masculina dele, venha mais forte e resolva algumas coisas que você estava querendo resolver e atropelando o caminho dele. Exatamente. Né? E aí você fala assim, não, vou deixar fluir, vou gastar o meu colérico para outra coisa. Que a gente, o lado feminino, o colérico vai te ajudar muito na produção, mas mais na linha da inteligência. Porque aí você vai desenvolver mais projetos, aí você vai... Sim. O negócio vai fluindo, vai floreando. Deixa eu ver o que a gente avançou aqui. Pronto, dentro do que a gente está falando aqui da questão do campo, né, do equilíbrio, hoje você tem alguma prática, alguma crença ou algum ritual assim que te ajuda a voltar para esse equilíbrio quando você sai um pouco dele, ou o medo que você falou, né? Porque toda empresária, empreendedora tem um lugar de medo, de desequilíbrio em alguns pontos. A gente fala assim, socorro Deus. E aí, o que você faz para poder voltar e ter um pouquinho mais de equilíbrio naquele momento, assim? A gente acabou falando, né, sobre isso. Eu gosto de ir pra academia. Sim, acabou de falar. Que eu vou pra academia, eu vou fazer... Agora eu tô comprando uma bicicleta ergométrica, né? Aí eu faço meu spin em casa, eu boto no YouTube, música bem agitada, e vou dançar, porque a pessoa já é agitada. E aí eu vou dançar, vou fazer o spin, vou pra academia. Às vezes eu preciso ter contato com a natureza. Pronto. Fazer aterramento, eu gosto de fazer aterramento, né? Mas tem que fazer. Que é botar o pezinho ali na areia ou na grama pra trocar energia com a natureza. Eu sempre falo muito isso para os pacientes. E aí, quando eu tô ali na natureza, eu vou pra pracinha com a Maria Elisa, ela vai brincar, eu vou ficar olhando assim, só sentada assim. Botando o pezinho no chão. Na areia. Mas é porque quando a gente coloca o pé no chão, tem a troca de íons, né? Então, os íons, a gente vai descarregando os íons, e aí quando a gente fala de energia, não é energia só simbólica, mas é energia real do nosso corpo, né? Então, a terra, quando a gente coloca os nossos pés na terra, na areia, na água, na natureza viva, né? Não pode ser natureza grama de mentira, não sei o quê. Não, não dá. Aí tem a troca de íons. Então, até a sua corrente sanguínea, justamente isso, né? A sua corrente sanguínea, a água que tem no seu corpo, ela vai se renovando. Por exemplo, esses dias, eu descobri esses dias que a água do nosso corpo não é igual à água que a gente bebe, é uma água estruturada.
E essa água, para ela se mover no nosso corpo, ela precisa das camadas. E os íons, eles vão se conectar para que essa água se movimente, que aí ela faz parte do líquido do nosso sangue. E aí você percebe, a gente acaba esquecendo de fazer isso, não renova, o nosso sangue vai ficando mais espesso, aí tem a questão que você vai entrar lindamente, que é nessa questão da alimentação. Aí tem o que a gente se alimenta também de ruim na internet, na televisão. Exato. E aí sua corrente sanguínea vai ficando abastecida, ou desabastecida. Muita toxina, né? Total. Mental e fisiológica. Exatamente. E às vezes também, não consigo ir pra academia, não deu tempo, não sei o que e tal. No meu quarto, e no minha salinha, assim, no escritório, tem a janela. E aí a minha janela dá pra uma igreja, que ela é muito bonita, a igreja dos Mormons. Tem um jardim. E aí eu abro a janela e fico olhando pro jardim. Fico contemplando ali, né? Tipo, mesmo que de longe o sol fica batendo assim. Mas a contemplação, ela deveria fazer parte da vida de todo O mundo. ventinho ali, às vezes eu fecho o olho e fico, às vezes eu Sentindo a abro, os vida. passarinhos passando, cantando. Aí eu fico bem em silêncio, só contemplando. Que coisa linda. Isso parece papo de good vibes, mas... É, bem... Mas é porque sabe, eu acho que a partir do momento que a Então, gente tem esses treina o nosso pontinhos. olhar... Eu tenho esse contato, ou de aterramento, ou na academia, ou de contemplar. É isso que eu procuro fazer. Se inspirem, hein? Façam também. Pra gente finalizar, assim, se a gente pudesse pensar no diferencial vibracional, assim, como a tua marca vibra hoje, né? Você que fez esse investimento também nesse lado empresarial e tal, mas pensando na sua marca, como você comunica, qual é o diferencial vibracional, assim, como vibra a tua marca quando a gente chega e vê você, o que você quer passar, assim, pra quem te vê? Eu quero passar que você pode ter uma nutrição leve. Eu trabalho muito com essa pegada do emagrecimento, né? Então, a maioria das minhas pacientes é paciente para emagrecer. Tem algumas que é para ganhar massa muscular, para ganhar peso e tal, mas a grande maioria é para emagrecer. Tá no climatério, precisa emagrecer, ou tem intolerância à lactose, ou um desequilíbrio hormonal, endometriose, sofre, mas também tem um excesso de peso associado, hormônios da tireoide também, né? Que tem a relação com o emagrecimento, hipotireoidismo e tal. E eu vejo muito peso nisso. Elas carregam muito peso. Ai, preciso emagrecer. E é aquela energia, né? Igual que a gente precisa vender, quando não vende. Precisa emagrecer. Hoje a gente tem muita facilidade. É canetinha, é monjara, é Ozempic, é não sei o que, é remédio. Mas é como eu digo sempre para as pacientes, a gente não trata o principal. Cabeça. Então, tipo assim, não adianta você aplicar canetinha, não adianta você fazer coisas mirabolantes se você não vai mudar a cabeça. Porque parou o remédio, não tratou a causa do problema, você tratou um sintoma, que é a gordura, que é o excesso de peso. Mas o que te faz engordar, você não tratou. E aí você vai voltar a engordar. Seu, né, como nutricionista, que vê esse outro lado, né? E aí você vai voltar a engordar. Então eu quero que você veja a causa e trate a causa. Então o meu propósito de vida de profissional é que a gente pode emagrecer de forma estratégica e com leveza. Não precisa ser pesado. Você pode ir para um aniversário e comer uma coxinha, porque não vai ser aquela coxinha que vai lhe engordar, aquele pedaço de bolo que vai lhe engordar. Você tem que saber equilibrar, fazer com que aquilo ali não se torne o grande problema. Mas não se privar daquilo, você tem que viver, porque a gente vai para aniversário, a gente vai para casamento, a gente vai para restaurante, tudo é em volta da mesa. O comer, ele é social, ele é afetivo, ele é emocional, ele é tudo. Então você precisa aprender a lidar com isso e não só, vou deixar de comer, vou todo mundo aqui comendo e olhando. Mas aí depois que passa o efeito da medicação ou de qualquer outra coisa, come o dobro. Ou então come escondido. De quem, né? De quem? Aí você tá fazendo mal pra você mesma. Então a minha missão como nutricionista é fazer com que você emagreça, esteja na sua melhor versão, goste do que você tá vendo no espelho, goste do jeito que você vai ser quando você passar pelo processo, mas que seja leve, que você aprenda a comer no aniversário do seu filho, da sua família, que você vá para um hotel e saiba fazer as escolhas ali no café da manhã direitinho. Que o foco não é o corpo do verão, é a leveza e o saudável e você estando bem com você E mesmo. eu costumo dizer, não é corpo do verão, é corpo pro vidão. É corpo pra vida, é longevidade. Como você quer estar com 80 anos? Né? Tipo assim, você quer aproveitar os seus filhos, seus netos, você quer brincar. Porque eu tenho um exemplo da minha avó. A minha avó tem 76 anos. Ela precisa da gente pra tudo. Pra levantar, pra sentar, pra ir no banheiro, pra tudo. Aí eu digo, meu Deus, eu tenho que me cuidar, porque eu não quero chegar na minha velhice assim. Hoje, graças a Deus, ela entendeu, a gente tá conseguindo cuidar dela, alimentação, fazendo exercício. Então, antes ela só se levantava apoiando no braço. Hoje ela já consegue levantar e sentar sem apoiar o braço. E com 76 anos. E ela tá conseguindo. Imagina uma pessoa de 20, de 30.
Né? O que ela não consegue mudar no corpo, na vida. E como essa pessoa de 20, de 30 hoje vai estar lá nos 80? Porque, tipo, minha avó viveu numa época sem coisas digitais. Onde o estresse era gerenciado. Hoje a gente tem muita tela, a gente tem muita luz, a gente não dorme, acorda cedo, dorme tarde, passa a noite acordando. Comida que chega na porta, se ligar, não precisa ir lá buscar. Ou na televisão você tem um controle, não precisa levantar para poder desligar e ligar. O celular, tipo, na hora de dormir. Então, tipo, tudo isso vai prejudicando a nossa cabeça, nossos fisiológicos, nossos hormônios. E quando a gente tiver 80 anos, meu Deus. Aí eu lembro de uma história, eu não sei se uma paciente minha, conversando com ela falou. Ela falou assim, pronto, era um pai e um filho, né? Ele disse assim, pronto, eu já fiz tudo, já trabalhei, agora tá aposentado, agora a gente vai viver. Ele falou isso. Aí o filho já tinha 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, disse, não, papai, a hora que era pra viver era quando eu era criança. Agora já passou. Não tem como recuperar o que passou. Né? Então, tipo, a gente tá vivendo... E esse foi um dos motivos que eu agora só atendo online. Então, eu tava me percebendo no movimento, sai cedo, chega tarde. Sai, tipo, 7 da manhã, chega 9 da manhã, da noite. E minha filha? Aí tava na casa da avó, aí tava com outra pessoa, aí a avó queria deixar no balé, na ginástica que ela faz. Você perdendo tudo isso. Eu não ia deixar na escola, porque não dava tempo, que era longe da minha casa. Eu digo, o que eu tô fazendo? Essa correria, essa correria que foi romantizando. É assim que eu quero ter o meu negócio? Não. Do jeito que eu prego a leveza, eu preciso, e eu sempre costumo dizer assim, comece em você e transborde para o outro. Eu sempre digo isso para os pacientes. Eu começo em mim e transbordo para elas. Tipo, como é que eu vou dizer que ela vai ter leveza se eu não tenho leveza para minha vida? Se eu chego tarde, se eu não como direito, se eu não treino, se eu não bebo água, eu vou me sentir uma impostora. Eu me sinto uma impostora. Sim. Então eu preciso... Quer viver a marca, né? Você se desconecta da tua essência que você tá pregando. É o que eu prego. Como é que eu vou pregar aquela história? Eu faço o que eu... Meu pai sempre falou, eu cresci faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Aí eu tenho uma abuso dessa frase até. Mas é porque não... Porque ele sempre dizia isso. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E eu digo assim, faço o que eu digo, você faz o que eu digo e eu também faço. Eu sempre digo isso. As duas pessoas fazendo, porque não tem como. É o exemplo. Minha filha, ela vê eu e meu marido treinando, ela quer fazer bicicleta todo dia agora. Porque ela vê eu fazer bicicleta, ela vê meu marido fazer. Ai, mamãe, hoje ela acordou, quer fazer bicicleta hoje? Eu digo, mulher, tu não tem ideia pra fazer bicicleta, porque ela faz balé, ginástica e tal. Ela é bem... Então ela vê a gente se alimentando bem, ela se alimenta bem. Ela vê a gente se exercitando, ela se exercita. Então, é igual... Eu não atendo criança, mas eu converso muito com nutri infantil, né? Eu tenho algumas amigas e recentemente a gente foi palestrar na faculdade, uma mesa redonda. Eu falando de mulher no climatério, na menopausa, e duas falando sobre materno infantil. E elas falaram sobre isso. Que os pais dizem, mas meu filho não come cenoura, mas meu filho não come isso. Mas meu filho come recheado. Quem compra? Quem compra? É o adulto, né? Se tem em casa. E aí eu sempre falo para os pacientes que são mães, para fazer... Ontem mesmo eu falei para uma paciente, o nome dela é Lana, inclusive. Não compre recheado para sua filha. Bote outros lanchinhos. Faça um suco, faça um sanduíche. Faz uma rapidez ali com franguinho, um queijo, com uma pizzazinha. E aí você vai fazendo com que elas aprendam a se alimentar melhor. Porque, tipo, é porque ela tava reclamando que ela come bem, mas as meninas não. Uma das filhas é minha paciente também. A gente tá tendo uma dificuldade, porque eu tenho que fazer, tipo, toda essa seletividade como se ela fosse uma criança, porque ela tem muita seletividade. Eu fui uma criança muito seletiva, acabei nem falando, né, porque é tanta coisa. Mas eu fui uma criança muito seletiva. E eu acho que isso me ajudou aí pra nutrição também. Né? Foi uma das coisas que no meu subconsciente, até então eu não percebia, mas depois eu fiquei pensando, eu acho que isso me fez ir pra nutrição. Eu era uma criança muito seletiva, eu vim melhorar minha alimentação depois da faculdade. Porque eu não comia muito bem, não. Eu comia péssimo. Me ensino hoje pra lá. Meu Deus. Então, assim, tem essa... por isso que eu digo, faço o que eu, né? Tipo, comece em mim. Eu acho que isso é a essência de tudo. Porque às vezes o pessoal quer mudar o outro e não como é que eu vou mudar uma pessoa se eu não consigo mudar nem a mim mesmo? Como é que eu vou dizer pra pessoa, tem uma rotina, se eu não tenho? Como é que eu vou dizer pra pessoa, durma se eu não durmo? Eu fico... E aí, a gente finalizando aqui, eu quero saber, apesar que você já deu um monte, né? Mas assim, que mensagem ou frequência, assim, essa linha dessa vibração, você quer deixar registrado aqui no Efeito Aura, né? Trazendo, independente, né? Se a pessoa, o que ela quer fazer da vida dela, qual é a empresa, qual é a marca dela, ou pra ela cuidar da saúde dela também, né? Pensando aqui na Nutri, está aqui maravilhosa. Mas que palavra você quer deixar para essa mulher que tá começando, que tá empreendendo, que tá buscando essa inspiração para que ela possa se conectar mais e tal? Qual a mensagem que você quer deixar aqui pro universo? Olha, acho que eu falei bastante já, né? Mas primeiro de tudo comece em você e transborde para o outro. É tipo, você quer mudança, você tem que mudar. Não tem como... muitos pacientes falam, mas meu marido me ajuda. Se ajude.
Porque muitas das vezes, o marido vê, ele muda. Eu passei por Sempre isso, sabia? acontece, sempre. No outro, meu marido agora tá comendo isso, tá comendo aquilo. É. Então, tipo assim, quem tem o poder de mudar a sua realidade é você. E você tem que colocar a sua essência nisso. Não adianta você querer copiar o outro. Foi uma coisa também que eu, às vezes, eu pegava nessa de, vou fazer isso aqui porque deu certo com a fulana, eu vou fazer também. Tô com preguiça de pensar, de inventar, de não sei o quê. Mas não dá certo. Porque você tem que botar a sua essência. É Como plástico, você né? falou. Você tem que botar a sua essência, a sua verdade, o que você acredita. Então pode ser uma coisa simples, né? Pode ser uma coisa muito simples. Sei lá, vender um lápis. Mas se você fizer do seu jeitinho, botar a sua energia ali, a sua verdade, a sua essência, colocar numa embalagem do jeitinho que você pensa, isso já vai ser diferente desse outro lápis aqui. Total. Né? Então, assim, é colocar a sua essência, é fazer do jeito que você acredita como verdade, porque não adianta você pensar na verdade do outro, porque não é a sua, né? E pequenos passos todos os dias, porque não tem como a gente sermos imediatistas, querer atingir, sei lá, 100 mil de faturamento, sendo que a gente não dá o primeiro passo. Então, é pequenos passos todos os dias e a gente vai melhorando a cada dia. Que lindo, que maravilhosa. Você falou disso, assim, eu era há muito tempo atrás, assim, né? Eu e o Gabriel, a gente tá há 15 anos juntos. Mas eu era aquela reclamona que falava assim, mas porque meu marido isso, porque meu marido aquilo, né? Porque não faz isso. Não, e aí eu reclamava dele, mas eu mesma não parei pra olhar pra mim. Quando eu parei pra olhar pra mim e falei, cara, eu vou fazer por mim, e é isso, e as coisas todas mudaram. Tudo mudou. Porque aí você passa a cuidar mais de você. E aí, isso é legal também que você falou, porque às vezes também você consegue olhar pra quem tá à sua pauta. Porque às vezes a pessoa, não só falando de relacionamento amoroso, mas de amizades e tudo, quando você começa a mudar e começa a ver o que você quer alcançar, tem gente que vai ficando no caminho e tá tudo bem também. E a gente tem que saber deixar também. Soltar. Que lindo, maravilhoso aqui tá esse papo. Se deixar a gente fala mais. Até amanhã. Se for de amanhã, a gente falando. Eu quero te agradecer, Thaís, por você ter dedicado seu tempo, assim, sua eu verdade pra nós aqui. Acho que todo mundo sai inspirado e pensando, acho que a gente sempre vai trazer esse processo de reflexão, né? Será que você tá conectada com a sua verdade? Eu acho que Thaís trouxe isso de uma forma tão prática, né? Às vezes, mas como que é viver a própria verdade? É só olhar pra história dela, né? E a gente vê que cada passo que ela deu pensando e decidindo, e medo, e se desenvolvendo, e se desafiando também, né? Eu acho que é isso, a gente sempre faz parte dos nossos sentimentos, mas pra mim, nada foge da gente cuidar da nossa vibração. Se a sua frequência energética tá leve, como você fala, o seu trabalho, né? Se você tá bem, se você tá equilibrada, você sabe qual é o seu caminho, independente do desafio que você tiver na sua frente. Então, assim, quero agradecer quem ficou até agora aqui com a gente, né? Muito obrigada. Ouça outros episódios, vai lá no Instagram da Thaís, quer passar seu arroba, eu posso deixar depois também, Sim, mas... pode deixar. É arroba ThaísAngelo, _Nutri. Pronto. Thaís com H. Pronto. E eu tô lá no Instagram também, como @efeito.aura, né? Então, o objetivo é trazer essa inspiração para que você veja na prática o que é viver uma marca, o que é ter uma marca com alma, com verdade, com essência, com equilíbrio, entendendo que aqui nós somos todas aceleradas, inclusive, que não tem ninguém good vibes zen aqui. A gente inclusive, é acelerada. Desacelerar, né? E aí é justamente isso, é justamente porque a gente traz esse equilíbrio. A gente precisa desse equilíbrio, dessa leveza, desse descanso pra conseguir executar as coisas. Porque senão, porque a galera acha, tipo assim, mas é todo mundo zen. Eu não sou zen. A gente também não é nesse lugar aí, não. A gente precisa cuidar, inclusive, a gente fala sobre isso. Por quê? Porque são pessoas que estão aceleradíssimas, que estão com a sua energia masculina lá no alto e que estão adoecendo. E que querem empreender. Então, assim, se você quer empreender, que você faça a sua marca com alma, que você se inspire nessas mulheres maravilhosas. Quer dar um oi aqui, Dai, pro pessoal? Oi, pessoal. Maravilhosa, é por trás. Oi. Boa noite, bom dia, boa tarde. Qual é o horário que você tá vendo a gente? Boa noite pra nós aqui. Mas muito obrigada e fiquem curtindo aí depois todos os outros vídeos, né? Que eu quero trazer essa inspiração e fazer você... vou deixar alguns links aqui embaixo, né, do vídeo, para vocês aproveitarem, quiserem conhecer mais sobre os nossos trabalhos. A Maria, curta e se inscreva no canal. Maravilhosa! A Maria fala assim, ela quer o vídeo do meu celular e fala assim, curta e se inscreva no canal. Exatamente. Maravilhosa. Obrigada, gente. Tchau, tchau.